Fábio, gostaria de ouvir um pouco da sua opinião também a respeito de uma certa escalada de tensão, não só comercial, que está acontecendo entre China e Estados Unidos. Porque a China falou, a gente está preparado para qualquer tipo de guerra. E aí o chefe do Pentágono falou, a gente também está preparado para qualquer tipo de guerra. Mais do que os discursos e talvez, como você tem abordado, os atos, as ações, as sinalizações fazem a gente ficar com um pouco mais de receio de algo que possa sair um pouco ali do controle. Acho que a gente perdeu um pouco do sinal do Fábio Fares. E aí eu vou chamar o Fábio de novo porque ele voltou. E aí recomeço até a pergunta, né, sobre a China e os Estados Unidos elevarem essa tensão, né, e justamente além da guerra comercial. Qual que é a sua impressão, Fábio? Isso pode trazer algum tipo de percepção no mundo inteiro, né, em relação a algo que possa extrapolar a fronteira comercial e entrar numa seara ali um pouco mais delicada? Olha, Felipe, eu acho que vias de fato, não. O que eu acho que a gente vai ver é uma escalada comercial, onde vai chegar num ponto que vão ter que sentar para resolver isso, porque olha que interessante. Eu estava conversando ontem à noite com dois colegas de Nova York sobre esse fato. Se faz tanto barulho de México e Canadá, que nas duas vezes de põe tarifa, tira tarifa, pôs de novo essa semana, aí adia uma, a China levou 2 aumentos de 10% e ninguém está falando muito sobre isso. Então, é óbvio que a gente sabe, e é muito importante para o telespectador entender, que os Estados Unidos ele é o grande financiador das balanças comerciais do mundo, porque ele compra muito mais e paga muito mais tarifa do que qualquer outro país. Por isso que ele tem um déficit gigantesco, a balança comercial saiu agora, mais de 130 bilhões de déficit de balança no mês, porque ele compra mais do que vende e ele não cobra tarifa de ninguém. A tarifa média dele é 2%, o resto do mundo vai para 8, 10, 13 e por aí vai. Então, essas coisas vão se achar um equilíbrio. A gente sabe que numa negociação você vai impondo a sua vontade, vai tomando a réplica da vontade da contraparte até se chegar no momento de equilíbrio. Agora, o que é muito importante, Felipe? Nós sabemos que China e Estados Unidos, eles dependem um do outro por dezenas de fatores. Então, não vejo motivo para irem para vias de fato e virar uma guerra além do que vamos chegar num acordo, porque lembrem-se, os Estados Unidos precisa que China, precisa que Japão ainda comprem títulos da dívida americana. São as duas maiores nações que financiam a dívida americana. Tudo isso está em jogo. Os Estados Unidos não pode se dar o luxo de perder isso daí também. Então é questão de encontrar um equilíbrio. E se alguém estudou ou conhece a história do Trump, ele tem até um livro onde ele fala isso, essa é a forma dele. Ele chega com uma voadora na porta e depois vai negociando para chegar em meios termos onde satisfaça ambos os lados. Foi assim no primeiro mandato. Nós temos base histórica para lembrar que ele não fez nada fora do que ele está fazendo e o resultado não foi absurdo. Vale lembrar que em março de 2020, antes do Covid estourar, naquele momento, se fosse a eleição, ele estaria reeleito com a grande maioria dos votos, como foi nessa eleição. Então, o governo dele, por mais barulhento que foi lá atrás no primeiro mandato, ganhou popularidade, ganhou apoio popular, porque a economia americana estava voando. As coisas vão se encaixar. No começo, e ainda mais hoje, que a gente tem muito ruído, muita mídia e aquele ponto principal, muita gente que não gosta da pessoa, fica tudo muito exacerbado, muito ampliado. Só que as ações mostram que, na realidade, nunca aconteceu esses extremos. Tudo foi negociado, conversado e implementado de uma forma que funcionasse para ambos os lados. Tanto que o governo Biden entrou e manteve as tarifas da China até hoje. Fabio, quero trazer o Van Dijk também, que eu gostaria de ouvir a opinião dele, e aí colocando um adendo, né, nessa questão mais bélica, se a gente pode dizer assim. Os Estados Unidos tiraram auxílios para a Ucrânia e a Europa foi lá e respondeu
com possibilidade de mais financiamento, de mais recursos e até mesmo de uma união do bloco. Tá certo? Eu até compreendo a postura e a opinião do Fábio de talvez não ser tão exacerbada assim essa possibilidade de conflito, mas eu gostaria de ouvir sua opinião com esses atores também nessa discussão, Vandique. Ótima pergunta, Felipe. Bom dia, Fábio. Sempre um prazer ver você, escutar você. Caríssimos, a gente, na verdade, assistiu o Donald Trump jogar o Zelensky debaixo do caminhão, né? O caminhão passou por cima do Zelensky, quem o colocou lá foi o Trump. O Trump quer resolver a situação da guerra na Ucrânia, ele quer isso rápido. E ele mostrou muito mais interesse numa aliança com a Rússia, que é uma maneira de brecar, de frear os avanços da China, do que fazer o discurso politicamente correto e aceitável para os europeus, que é dar suporte à Ucrânia e manter a guerra acontecendo e, de uma forma ou de outra, fornecer todos os incentivos necessários para que a China e a Rússia formem uma aliança que os americanos chamam de Unholy Alliance, né? Uma aliança proscrita, desculpe, uma aliança proscrita. E ele tem razão de ver isso, porque é possível sim, e é isso que tem mantido a Rússia viva. Sem a China e a Índia para comprar petróleo, mas principalmente a China, a guerra poderia já ter terminado. Nós estamos falando de taxa de juro na Rússia de mais de 21%, nós estamos falando de inflação que está batendo nos 70%, em alguns aspectos passa de 90%. Quer dizer, situação muito complicada para a Rússia. Agora, entre Estados Unidos e China, né, eu não estou recomendando e não acredito que isso seja moralmente correto, mas pensando com a cabeça de um autocrata que acabou de assistir a Ucrânia ser jogada debaixo do caminhão em função de um relacionamento mais duradouro e menos confrontação com a Rússia, eu invadiria Taiwan amanhã. Porque a chance do Donald Trump jogar Taiwan, que ele até hoje não se posicionou sobre se defenderia ou não essa ambiguidade, faz com que eu creia de maneira muito concreta que você não vai ajudar o seu quase aliado. Então, a preocupação é o seguinte: se com os meus amigos, meus aliados, que é Canadá, que é México, União Europeia, eu tenho esse tipo de relacionamento, o que direi sobre a relação com os meus não aliados? Não estou falando de inimigos, mas não aliados formais. Taiwan tem uma aliança com os Estados Unidos, vende muita arma lá, etc. Mas será mesmo que o Donald Trump gostaria de arriscar uma guerra com a China por causa de Taiwan? Então esse momento é um momento crítico, porque na cabeça do Xi a probabilidade de invadir e se sair bem é muito maior do que invadir e se sair mal. E provavelmente nem precisar sair, porque é possível que os americanos não tenham esse apetite para defender a ilha. Então, quando a gente pensa em teoria dos jogos, pensando com o chapéu de cientista político, não o chapéu de um economista, eu vejo que essa ambiguidade do Donald Trump, essas ações e retrações, essas incertezas geradas, criam no âmbito político, inclusive na geopolítica militar, de defesa, grandes incertezas que podem levar de uma maneira, talvez até não direta, mas pode levar à percepção errônea de que se eu invadir Taiwan, nada vai acontecer comigo. Porque, afinal de contas, Putin invadiu a Crimeia, invadiu a Geórgia primeiro, depois a Crimeia e depois a Ucrânia e tem se dado muito bem com isso. O que seria Taiwan do outro lado do mundo para os Estados Unidos? Dessa maneira eu consigo conquistar não só a ilha que eu acredito ser parte do meu país, resolvo a unificação final da China e consigo um acesso direto à produção de chips de última geração. Tanto é que Taiwan sabe disso,
que o TMSC, a empresa, a maior produtora, ela tem aberto produção dos chips na Alemanha, em outras partes da Europa e inclusive nos Estados Unidos, com medo das retaliações tarifárias, mas também de uma possível invasão da China em função dessa ambiguidade que paira há muito tempo. No final da história, para levar para casa, ninguém botou na mesa e disse: defendo Taiwan até o fim. Quem falou isso foi Biden, mas ninguém leva o Biden a sério. Quem é o presidente hoje, Donald Trump, e Donald Trump jamais se posicionou dessa maneira. E não se esqueçam, foi Donald Trump que tirou as tropas dos Estados Unidos do Afeganistão.